Vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho um costume, eu parei até mais, mas eu tenho um costume muito de orar. Eu gostava muito de orar, ficar aqui na sala. Aí eu botava um colchãozinho, ou eu gostava de dormir aqui algumas vezes e tal. Aí, é, é, como a minha profissão é vigilante, eu ficava muito tempo em pé. Eu trabalhava em banco e sabe que vigilante é difícil sentar, né? Então, eu gostava muito de orar à noite, por incrível que pareça, eu gosto muito de usar branco. Então eu ficava aqui e tal, aí quando a menina e se minha mulher ia dormir, eu ficava de boa, né? E por incrível que pareça, eu tenho uma camiseta, tenho até hoje uma camiseta branca e uma cueca. Até hoje eu tenho, tá? Faz muito tempo isso. Mas e eu ficava orando toda noite, eu orava toda noite, toda noite, toda noite. Eu gostava de orar. Eu ficava chorando, então. E certa vez, e aquela oração me trouxe uma coisa tão louca, que quando eu estou no banco trabalhando, aí o colega fala assim: Adriano, você vai lá pro objeto, onde o porta-objeto, eu fico na porta e o outro fica sentado. Tá, beleza. Aí quando dá fé, eu vi uma maguinha, vi que eu nunca tinha visto na minha vida aquela menina. Trabalhava ali há muito tempo, eu nunca tinha visto. E de repente ela vem, chega para mim nervosa e fala assim: Olha, eu tenho um recado muito importante de Deus para te dar. Eu disse: Oxe, um recado? Eu nunca, ela disse: Eu nunca te vi. Eu não sei nem se tu é gordo magro, né? Isso nem me interessa. Assim ela me disse. Sabe o que foi que ela me disse? Deus mandou te dizer que tu tome cuidado. Eu, eu digo, só foi isso. E leia o capítulo, Efésios, capítulo 6. E foi-se embora. Depois quando passou o Buruçu, passou tudo, aí eu liguei para minha irmã. Eu não sou evangélico, né? Eu já fui há muitos anos e tal. E eu liguei para a minha irmã, que é evangélica, a outra. Tem uma que é evangélica, tem a outra que é do mundo espiritual africano. Aí ela ligou pro diácono falando sobre isso. Aí eu fui ver, tem até uma Bíblia aqui. Aí ele disse, o nome da minha irmã é Rosângela, ela fez assim: Rosângela, eu tô besta. Tem muita gente que vive dentro da igreja e Deus não fala com aquela pessoa. O seu irmão não é evangélico e teve essa revelação com uma pessoa que ele nunca viu, dizendo que Jesus tinha mandado dizer, e realmente disse. Inacreditável. Mas por que tudo aquilo? Porque eu estava orando demais. Eu estava jejuando. Olha que eu não sou evangélico, mas eu gostava de orar, eu gostava de jejuar. E eu chorava, os meus lágrimas, meus olhos ficavam vermelhos. E eu pedia, lembro que eu pedia a todos, pedia paz, pedia pelos pais de família, pedia pelas mães de família, pedia por todos. Então assim, eu disse assim, cuidado, porque você está lutando contra, até me arrepio, você está lutando contra as tempestades, a adversidade do inferno. Quer dizer, de certa forma, eu orando demais, eu estava incomodando o outro lado. E Deus me alertou, como se assim, ó, não é que seja errado, mas você tem o quê? Você tem que se revestir. O que é revestir? É você ser evangélico, é você estar batizado, para que você possa bater de frente com isso. E eu estava, de certa forma, incomodando o outro lado, porque a minha mulher aqui não tem costume de orar. Minha criança nem tão pouco, que ela era bem pequenininha na época. Então assim, é, e eu gostava, como até hoje eu gosto, de estar orando. Então eu fiquei também assim, um pouco assustado, fiquei um pouco, né? Fiquei assim, atordoado. Poxa,
Complicado, né? Pois é, pessoal. Isso aí são experiências sobrenaturais que é, existe. Existe mesmo. Não brinco com isso não. Isso é muito pesado.